Então, se eu só vejo fofoca, só vejo desgraça dentro da internet, eu vou buscar isso fora. Porque o meu cérebro está acostumado com aquilo, ele busca o que é seguro. Então, para uma confusão mental, não busque mais coisas, busque menos coisas. A grande massa sempre vai ser a média. Não tem muito para onde correr. Porque se a maioria for próspera, vai ter algo errado. Mas nesse caso, essa nova geração que está vindo, ela está vindo muito frágil no sentido emocional da coisa. Pô, ela já nasceu dentro de uma estrutura que o acesso a informações é na palma da mão. Pô, eu entrar no Google aqui, digitar, tem a resposta. Antigamente tinha que ir numa biblioteca ou perguntar alguma coisa. Tinha um esforço para ter um resultado. Hoje eles não têm que ter esforço para ter resultado. Sejam bem-vindos ao nosso episódio do PodX, nessa temporada que está incrível, terceira edição da Nova Era, diretamente aqui dos bastidores da Nova Era. Enquanto o evento está acontecendo, nós estamos recebendo aqui eles que são mentes brilhantes, que são empresários, líderes, pessoas que estão a nível nacional transformando, impactando o negócio. Espero que esse podcast possa transformar a tua mentalidade, impulsionar você a tomar uma decisão, que você de fato leve em consideração aquilo que está sendo dito e o que fizer sentido que realmente seja aplicado na sua vida. Eu, Karine Paiva, estou aqui hoje ao lado dele, que é uma referência em saúde e performance, é uma pessoa que todos os dias cria conteúdo, incentivando, impulsionando, direcionando, acompanhando pessoas que entendem que saúde e performance caminha junto com o sucesso. Ele que é diretor de um grupo, um ecossistema voltado para a saúde. Ele que é criador do método que integra mente e corpo. Com você, no PodX, Guto Galamba. Seja bem-vinda, Terezinha. Prazer estar aqui. Eu te agradeço. Quero uma tubaína para ir tomar no avião. Bora lá. Guto, por que a maioria, por que as pessoas, elas tende a achar que o processo de crescimento, de desenvolvimento, na tua perspectiva, é difícil? Por que as pessoas acham que é tão difícil mudar, que é tão difícil tomar decisão, que é tão difícil evoluir? É uma percepção errada que eu acredito que elas tenham da coisa. Porque não é difícil mudar. O que dói é resistir à necessidade da mudança. Né? Eu não consigo ser a pessoa que eu gostaria de ser porque eu estou dentro de um ambiente que me faz não ser essa pessoa. E o crescimento, ele precisa gerar distanciamento de ambientes que frequento, de amigos que tenho, de familiares. E às vezes, pela construção social que eu tive, ou familiar dentro daquela estrutura, talvez eu ache que eu estou sendo ingrato, que eu estou sendo um mau filho porque eu estou me afastando, eu estou indo morar em outra cidade, porque eu estou buscando evoluir, não estou mais com tempo para os almoços de família. Então esse tipo de entendimento tem que ser colocado num papel para dizer, cara, esse é o preço a ser pago de sucesso. Eu estou disposto a pagar esse preço? E se não tiver, tá tudo bem. Só não dá para ficar reclamando. Ou seja, é impossível você ter novos resultados se você tem os mesmos comportamentos e está inserido nos mesmos ambientes, né? A neurociência, ela diz que o ambiente, ele molda o seu comportamento. É como se estivéssemos todos aqui e todo mundo saísse para tomar uma cerveja hoje e você dissesse, eu estou de dieta. O ambiente diz, mas só um copinho, e não sei o que. Ai, vai, só um copinho. Perdeu para o ambiente. Então, não é que é impossível, mas é improvável. É improvável. É melhor trabalhar com probabilidade do que com possibilidade, né? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas eu consegui, eu estava em um determinado lugar, mas você talvez seja a exceção, talvez, né? Para que me colocar numa situação que pode fazer com que eu me torne quem eu não quero ser? É melhor evitar. Se você estivesse hoje criando como se fosse uma espécie de receita, de direcionamento, como construir hábitos, né? Como é que você direciona? Como que você orienta? É uma decisão. Primeiro, a construção de hábito, ela tem que partir do que eu quero. Exemplo, eu começo a palestra perguntando, quem quer fazer mais dinheiro? Ela levanta a mão. Eu mando escrever um número. Quanto de dinheiro? Legal. Essa pessoa que escreveu esse número, quais são os comportamentos que você tem hoje que ela não teria? Começa por aí. Não começa buscando o que fazer, começa buscando o que deixar de fazer. Porque uma pessoa que bota 1 milhão por mês livre no bolso, ela não é disciplinada. Ela não é impaciente. Ela não é impulsiva. Ela não é descontrolada. Ela não fala a todo momento. Ela consegue se calar e deixar que qualquer um pense mal dela porque ela sabe quem ela é. Você é uma pessoa muito posicionada, muito decidida, muito direta, né? Então, assim, os haters que lutem contra você. E eu quero saber se sempre foi assim, porque tem muita gente, eu tenho a minha perspectiva, né, em relação a isso, mas tem muita gente que fala assim, não, mas é porque fulano desde pequenininho ele já era assim. Você sempre teve essa personalidade da autoconfiança, da autoestima, ou isso foi construído? Foi construído, mas eu sempre tive a personalidade do eu não me importo. Sabe? Tipo, porque eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Eu lembro quando eu era estagiário ainda, um aluno
da academia que eu estagiava, ele falou, cara, eu tenho uma empresa e no final do ano vai ter aquela confraternização. E tava no auge de Tropa de Elite, e entreguei minha idade aí. Aí eu queria que você fosse fantasiado de Capitão Nascimento. Vou te pagar R$500. Eu disse, cara, tô rico. 500 conto. Vai Capitão Nascimento. Eu disse, eu vou. E eu disse, eu vou sem pensar. Meu Deus, uma fantasia e não sei o que eu só fui. Então eu sempre só fui. Entende? Eu nunca me questionei sobre o que é que ele vai pensar de mim caso eu diga tal coisa. Não me importa. De verdade. Não me incomoda porque funciona da seguinte forma. Digamos que eu diga que o seu vestido rosa tá horrível. Como é que você ia se sentir? Eu não ia me importar se eu gostei dele. Não, mas não é rosa. Eu só me incomodo com o que eu concordo. Então, se falam algo de mim e eu me incomoda, é porque eu concordei em algum nível. Então, eu vou lá e mudo para deixar de concordar. Porque o outro só me viu como eu estou me vendo. Então, o incômodo não é com o que foi dito, ele sabe. Entende? Entendo. Como é que você associa a questão da saúde, do emagrecimento, à performance empresarial? Existe uma relação direta e proporcional entre... A gente tem na ciência, hoje a gente pode falar já que tem 3 tipos de sobrepeso. O mental, o emocional e o físico. Já existe documentado a obesidade mental, a obesidade emocional e a obesidade física. Quando eu tenho uma obesidade mental, são muitas informações que chegam ao meu cérebro, eu não tenho capacidade de filtrar para tomar boas decisões. A emocional, muitas emoções, eu não sei lidar com essas emoções, então eu acabo sempre fugindo. E quando eu fujo, há um reflexo na obesidade física. Eu fujo para o álcool, para a comida, para o sexo, para o celular, para a televisão. Sempre estou fugindo para me anestesiar dessa confusão que eu estou criando. Quando eu como demais, durmo de menos, sou sedentário, isso gera um efeito cascata negativo nos hormônios e neurotransmissores da produtividade, como, por exemplo, dopamina. O dopamina é um neurotransmissor do querer fazer as coisas. E ele atua principalmente nessa região do cérebro, chamada de córtex pré-frontal. Quando eu durmo mal, me alimento mal, sou sedentário, essa minha dopamina fica baixa. E quando ela fica baixa, a minha vontade de viver diminui junto. Eu vou ficando mais apático. E eu começo a tolerar coisas que eu não deveria estar tolerando. Eu engordei, mas tá de boa. Entende? Eu associo muito. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa acima do peso, essa pessoa ela é mais oral. Essa pessoa ela é uma pessoa mais infantilizada. Então, a obesidade ela está ligada à sua criança, né? À falta. Tudo bem que tem um oral de excesso, tem um oral da falta, mas é uma pessoa infantilizada. Sim. E aí todo empresário que, por exemplo, que tem um CNPJ que se titula como empresário e ele não dá conta de cuidar da sua saúde, ele não vai dar conta de cuidar de uma empresa, porque para ser empresário tem que ser adulto, porque adulto toma decisão, adulto tem que dizer não, adulto tem que fazer o que não gosta, adulto tem que ter disciplina, e isso são comportamentos, né? Então, às vezes eu olho assim, a pessoa me procura, Karine, quero fazer uma mentoria com você. Aí eu pergunto, você está disposto a ser adulto? Não a se matricular, porque ser adulto é assumir essa Perfeito. Responsabilidade, né? Faz sentido. Perfeito. Se você hoje pudesse dizer para uma pessoa que está nos assistindo, quais seriam os 3 principais comportamentos que não envolvesse dinheiro, que não envolvesse, vamos dizer assim, tomar uma decisão drástica, tipo assim, sair da casa do pai ou algo mais simples. Cara, começa com esses 3 comportamentos mínimos que assim você vai adquirir performance, assim você vai adquirir uma nova mentalidade, você vai, a partir disso, assim, aí você vai conseguir tomar decisão. Porque às vezes as pessoas que nos assistem, Guto, olha pra você e fala assim, mas ele já fez 2 especializações, ele mora em determinada região, pra ele a vida foi mais... Então, assim, hoje eu acho que as pessoas precisam começar, dar o primeiro passo. O que seria, assim? Se a gente pega para falar das 3 áreas, mental, emocional e física, na área mental, em vez de colocar mais coisa para dentro, coloca menos coisa para dentro. Começar a executar as ideias que já tem. Então, assim, olha para as suas redes sociais hoje e perceba se o ambiente ali dentro que você está seguindo é um ambiente próspero, é um ambiente que fala de coisas boas, porque senão você está moldando o seu cérebro para buscar aquilo fora no offline também. Então, se eu só vejo fofoca, só vejo desgraça dentro da internet, eu vou buscar isso fora, porque o meu cérebro está acostumado com aquilo, ele busca o que é seguro. Então, para uma confusão mental, não busque mais coisas, busque menos coisas. Tem um livro muito bom sobre isso, chama O Essencialismo. Para a confusão emocional, a inteligência emocional, ela parte de 3 perguntas que você deve se fazer sempre, quando algo acontece na sua vida. E as perguntas, a primeira delas é, eu controlo isso que aconteceu? Por exemplo, eu fui assaltado faz uma semana em Alphaville. Uma fita dada, o cara veio de 100 metros com a arma na cabeça, relógio. Não foi um assalto de oportunidade, ele estava me seguindo. E aí ele levou meu relógio, minha aliança,
E meu celular. Aí tive que comprar outro celular, o relógio foi Aliança também. E foi na frente do meu prédio, que a gente tem segurança armada, mas nesse dia não tinha chegado na hora ainda, enfim. E quando acabou essa coisa, eu tinha jiu-jitsu. E aí ficou aquele burburinho na frente da academia. Aí eu peguei o kimono e falei pro meu mestre, vamos treinar? Eu falei, você vai treinar? Eu disse, já levou. Já ligou pra polícia, quando a polícia chegar, eu deixo e falo, não tem o que fazer. Então, eu controlo o que aconteceu? Não. Eu tenho influência sobre o que aconteceu? Tenho. Eu posso ficar mais ligado, eu posso colocar mais segurança armada, eu posso não vacilar saindo de relógio. Então, eu tenho influência. Então, eu tenho sempre que me perguntar, se eu controlo, eu resolvo. Se eu não controlo, mas tenho influência, eu influencio para que não aconteça de novo. E se eu não controlo nem tenho influência, tá tudo bem. Pode ser assim também. Paz. Sabe? Respirar fundo. Porque às vezes as pessoas dizem, eu vou ligar o foda-se. Não, essa é a energia errada. Porque você não precisa nesse momento de uma energia ativacional. Você precisa de uma energia calmante. Tá tudo bem, pode ser assim também. Tá tudo certo, tô em paz. Dá um sorriso. E segue, né? E segue. E pro sobrepeso físico, cara, regula teu sono e treina todo dia. Começa por aí. Você, é notório que você nos últimos anos, né? Você passou por uma mudança visivelmente de posicionamento, assim. Então você sempre foi autêntico, você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, mas é uma nova imagem. Existe um Guto antes e um Guto depois. Imagem pessoal, o seu físico mesmo, a sua postura, a sua comunicação. Isso aconteceu por quê? Foi porque você de repente decidiu se posicionar mais como empresário? O que aconteceu? Quando eu mudei para São Paulo, eu ainda mudei com as características do Guto antigo, do Velho Testamento, né? Que eu vendia aquelas coisas que eu vendia, eu ganhava muito dinheiro, era uma vida super confortável e eu gostava de fazer os produtos de gravações, de aparecer, eu gostava daquilo ali. Só que o modelo é insustentável. E há alguns anos eu já venho me sentindo um pouco infeliz nesse sentido, porque eu consigo entregar mais do que só saúde física. Entende? Eu sou muito melhor como um treinador comportamental do que físico, mas muito melhor. Tipo, eu tenho certeza, se tu perguntar pra galera, eu aluguei um triplex na cabeça de cada um aí agora. Entende? Então eu gosto disso. Eu gosto de ver uma pessoa e tirar o máximo dela ali. Eu falo para os meus mentorados, se eu estou te apertando é porque tem caldo para sair. Se você parar de apertar, você fica preocupado. Então eu gosto disso. Aí eu conversei com o meu sócio, ele craque em marketing, o Rosa, e a gente fez um reposicionamento inteiro sobre isso. Mas foi 100% intencional. Intencional. O que você acredita que vai... quando a gente estuda a população, eu adoro analisar pessoas, né? Quando a gente analisa a população brasileira, você vê um padrão comportamental ali de pessoas infantilizadas, Eu fiz uma especialização com uma professora da Alemanha e ela fazia esse mapa comportamental do brasileiro, né? Então ele fala por que o brasileiro procrastina tanto, por que o brasileiro ele se diminui tanto, por que tem a síndrome ali até mesmo do vira-lata. E isso vem da mentalidade, vem dos padrões comportamentais. Mas na tua perspectiva, o que você acredita que está acontecendo com as pessoas? Você acha que elas estão, não é só a síndrome de correr, de cuidar da saúde, de fazer uma mentoria, mas você acha que as pessoas, elas estão realmente evoluindo mais ou ainda continua? Karine, na minha visão, ainda é um grupo menor de pessoas que evoluem e outros ainda que ficam aprisionados. A grande massa sempre vai ser a média. Não tem muito para onde correr. Porque se a maioria for próspera, vai ter algo errado. Entendeu? Algo errado no sentido de o mundo vai ser um lugar que não vai mais precisar ser o planeta Terra, né? A gente vai evoluir, vai para outro plano espiritual. Vai entende? Ser arrebatado. Exatamente, vai ser arrebatado, porque não vai ter mais o que fazer aqui enquanto filho de Deus. Então a maioria vai ser mediana, porque ela precisa passar por essa etapa de construção, de entender o que está acontecendo para poder evoluir. Mas nesse caso, essa nova geração que está vindo, ela está vindo muito frágil no sentido emocional da coisa. Pô, ela já nasceu dentro de uma estrutura que o acesso a informações é na palma da mão. Pô, eu entrar no Google aqui, digitar, tem a resposta. Antigamente tinha que ir numa biblioteca ou perguntar alguma coisa. Tinha um esforço para ter um resultado. Hoje eles não têm que ter esforço para ter resultado. E a falta de esforço deixa a pessoa frágil emocionalmente. Então, quando ela é contrariada, o desespero é muito grande. Você acha que isso é o que está impactando muito o gênero masculino? Porque dá para ver que existe uma mudança muito forte no comportamento. As mulheres estão cada vez mais masculinas e os homens cada vez mais femininos, e não no sentido de homossexualidade. É no sentido realmente de postura, de decisão. Sabe quantos lares no Brasil
não tem presença paterna. Acho que 80%, 90%. Mais de 11 milhões de lares. Então, se um lar tem 3 filhos, são 3 caras sem presença masculina. Ou seja, influenciado 100% pelo feminino e fragilidade. Fragilidade, e aí, o que claro. é tão interessante, porque toda mulher que é mãe solo e ela tem filhos homens, o que ela vê? O homem é fraco. Então, ela cria o filho. Eu tenho vários casos que eu vejo a mulher que tem um filho e uma filha. E eu fico observando. Ela sobrecarrega a filha. Então, a filha tem que fazer, ela cobra. E o filho é sempre o coitado. É sempre tipo assim, eu tô aqui. E é engraçado que essa mulher, ela olha pro feminino com raiva. E ela olha pro masculino como se fosse ali a proteção. E aí isso você vê, né? Por exemplo, você é empresário, eu também. Isso impacta muito. Você chega numa empresa, você vê os homens que poderiam estar performando muito fragilizados. E você vê cada vez mais mulheres desequilibradas. Não é nem que as mulheres estejam também crescendo. Crescer, cresce. Se você se esforçar a trabalhar, beleza. Mas você vê as mulheres desequilibradas e os homens fragilizados, né? É muito louco isso, né? Mas a gente tem que construir uma sociedade melhor. A minha obrigação, enquanto homem aqui, é prover, proteger e liderar. E não é só a minha família, não. É a próxima geração. Tipo, eu dificulto a vida do João Berrel. Ele tem um aninho só. Então, assim, quando ele tá com a mãe, que ele tropeça, ela corre e pega. Mas é de mãe, eu não vou também encher o saco da minha mulher. Mas quando ele tropeça e cai comigo, ele olha pra mim e diz, o que foi? E ele levanta, irmão, e continua andando. Porque ele não vai ter o colinho ali naquele momento. Ele já sabe que comigo é diferente. Então, a gente tem que começar a se treinar. E a galera, pô, não tive presença paterna, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Se coloque de maneira intencional em situações que são desconfortáveis. Exija se colocar em situações que precisam do seu masculino. O que é? Assuma responsabilidade. Assuma responsabilidades. Hoje em dia, as mulheres têm que fazer um movimento de trocar de emprego para pagar a conta de casa, porque o marido não tá fazendo nada. Nada. Sabe? Dependente ali, sugando. Porque já teve uma criação que dizia o meu filhinho, meu amor, meu neném. Não é, pô. Não é. Ó, você que tá vendo, você só é especial pra sua mãe, viu? Pro mundo você não é. E sempre pai e mãe sempre vai olhar para o filho como se fosse ainda uma criança, né? Sempre isso é cultural. Por isso que nós, enquanto adultos, precisamos buscar o desenvolvimento para entender. Pai, mãe, eu sou grande, eu dou conta. Só que isso termina não acontecendo. Por isso tem que se perguntar, o que eu tô fazendo com meu filho? Tá deixando ele preparado para viver sem mim? Porque eu tenho muito claro na minha cabeça. Meu filho tem 1 ano só. Eu amo tanto o meu filho. Mais tanto. Que eu tô disposto a me tornar inútil o mais rápido possível na vida dele. Para que ele possa... Isso é amor, porque Você o amor isso, que liberta, é o amor que diz assim, isso não é meu. Eu estou ajudando, eu estou contribuindo para... Porque filho foi feito para ir embora. Então se ele for embora cedo, é porque foi tudo muito bom, bem feito. O ano passado, aqui na Nova Era, o Elton veio, né? Aí foi aquela polêmica, né? Porque você sabe que ele tem esse posicionamento que é real. Só que a maneira que ele comunica é que ele escolheu estrategicamente, porque assim, ele choca e tudo. E é o que eu também acredito, né? Que se a sociedade, que é composta por mim, por você, por todos, entender que nós somos crianças, mas devemos nos tornar adultos para tocar as nossas operações, para liderar as nossas casas. Tudo bem, vamos imaginar você é uma mulher que escolheu um relacionamento que não deu certo, mas você pode hoje tomar uma decisão de não repetir isso e perceber que não é porque você tem um filho ou porque você está à frente de uma empresa que você não pode confiar em uma outra pessoa, em recomeçar a sua vida, no lugar de ficar sempre se vitimizando ou sofrendo e colocando ao seu lado pessoas que são fragilizadas para que você seja sempre forte. Ou até controlando em excesso. Né? Eu estava conversando isso hoje com o João do G4. Encontrei com ele no aeroporto, ele palestrou já, né? Sim. Encontrei com ele no aeroporto e a gente conversando, minto, com o Nelsinho no almoço da Selfie. Da Selfie, tá aqui hoje, vai encerrar hoje. O Nelsinho é meu amigo de fazer jogo bola no colégio junto, pô, em Recife. E aí eu conversando com o Nelsinho, e ele conhece o Rosa, meu sócio, ele disse, cara, a energia de vocês é muito boa e não sei o quê. Mas no dia a dia, como é que é? Esse cara é muito em paz. Porque eu tomei algumas decisões de quem eu vou ser na empresa. Às vezes o Rosa fica 1 semana na empresa, trabalhando de manhã até de noite, e eu não apareço. Mas eu apareço com uma farmacêutica que a gente virou sócio. Ele vai encher meu saco pra eu ficar dentro da empresa? Não vai. Não é sobre estar... E ele é bom em operações, o dia a dia, gerir gente, número, finanças. A única coisa que eu digo é, financeiro, cada 15 dias eu me dá um geral do que entrou, do que vai sair e a previsão que vai vir pro meu bolso no começo do mês. Fim.
Ah, saiu menos de quê? Ah, teve uma reforma, beleza. Eu não vou pegar o extrato da reforma para ver para onde foi. Por quê? Porque eu decidi confiar. Se eu decidir confiar, eu não tenho que verificar. Eu confio. Senão todo dia, eu casei, eu decidi confiar. Aí eu chego em casa agora de viagem, me dá o celular pra eu ver. É a mesma coisa. É a mesma coisa, eu pedi uma verificação dele o tempo inteiro. Agora eu peço esse 15, por quê? Porque ele é humano, pô, ele pode errar, esquecer alguma coisa. Então se tem um buraco muito grande, opa, esqueceu alguma coisa aqui. Entende? Entendi. Isso é maturação. Porque tem gente que não procura um sócio. Você procura um problema, ou você procura um pai, ou você procura uma mãe, ou você procura alguém. Tem gente que procura o sócio perfeito pra dar errado. Pra dar errado. É incrível. Esse evento que tá acontecendo aqui, a gente fala assim, pessoal, aqui dentro tem um sócio teu. Aí a pessoa faz o quê? Ela sai aqui, fica no celular, ela não interage. Por quê? Porque ela sabe que se ela for... Ela sabe não. Inconsciente, se ela se determinar, se ela falar, ela vai crescer. Agora, se ela crescer, ela vai deixar quem? Se eu ficar... Por que as pessoas não sabem quanto elas querem ganhar? Porque para elas ganharem aquilo que elas gostariam, elas vão precisar ser pessoas diferentes. Ela não consegue nem visualizar. Ela não vai, porque se ela fizer, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que abrir mão daquilo que ela tem. Perfeito. Pra gente encerrar, vamos falar um pouco sobre a sua visão empresarial. Se você estivesse começando hoje um negócio do zero, com a internet, com o IA, com todas as ferramentas. Imagina assim, hoje você tem, sei lá, 20 anos de idade e você vai começar um negócio com tudo que existe hoje disponível. Tá, qual área, talvez qual produto, eu não sei. Karine, permaneça onde eu estou. Eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Com o conhecimento que você tem hoje. O network também? Sim. Oxi. Ficava milionário em 2 dias. 2 dias, né? Claro. Não tem nem pra onde. Significa dizer o quê, né? Que você tem... É que a IA tem alguns pontos que devem ser analisados com IA. Grande parte das pessoas está usando IA sem saber usar IA e se sente produtivo sem fazer porra nenhuma. E às vezes acha que IA é só o ChatGPT, né? Então, por que eu estou usando o ChatGPT? Qual a minha intenção aqui? Para que eu estou usando o Lovable? Para que eu estou usando o Cloud? O Cloud fez o Cloud Design agora, vocês viram? Por quê? O que é que o Cloud viu? Atividade-chave. A maioria das pessoas está botando imagens para serem melhoradas ou transformadas. Eu vou criar o Cloud Design aqui dentro, uma outra assinatura, porque a demanda está existindo voltada para lá. Uma coisa que as pessoas devem se perguntar o tempo inteiro é: qual a tendência de mercado do nicho que eu quero atuar? A gente tem uma vantagem muito grande de morar no país de terceiro mundo. Qual é? O país de primeiro mundo, ele serve como uma bola de cristal. Vai chegar. Antecipa a chegada. Antecipa a chegada. Entende? Então olha para o futuro e, cara, tá acontecendo isso, isso e isso, qual a chance disso vai aqui? Chegar, como vai é que eu acontecer. modelo isso para o Brasil? Como é que eu antecipo essa narrativa? Talvez não seja viável começar com um negócio implementado, mas e o posicionamento digital? Falando daquilo. Você vira referência nisso. Entende? Eu iria por aí. E sobre o digital, né? A gente está vendo muito esses movimentos dos empresários se tornarem a persona dos seus negócios. Você via grandes marcas como Mac, Nike, Adidas, que não tinham um rosto e elas performavam. E aí a gente fala assim, mas eu não preciso aparecer já que marca tá. Até aquela história, Steve Jobs usava cinza e diz, mas cara, tu não é o Steve Jobs, né? O que você acha sobre a criação de conteúdo? Existe um direcionamento, Karine? Não é só criar conteúdo, empresário, não é só criar conteúdo. Eu tenho essa linha de raciocínio, isso aqui funciona, isso aqui me faz botar milhões no meu bolso. Tem algo que você pode compartilhar? O conteúdo, ele é menos importante do que a forma como o conteúdo é passado. Peraí, o conteúdo é menos importante do que a forma? Do que a forma como o conteúdo é passado. As pessoas, se você voltar agora lá, eles viram minha palestra, qual foi a maior sacada? Um ou outro vai ter. Por quê? Porque não parou para anotar, não é porque não acompanhou o conteúdo. É porque a ideia dentro dessa estrutura de evento que eu tô, não é trazer a pessoa para mim, é levar para você. Então eu ativo e deixo. Se fosse meu evento, o nego ia estar surtado comprando o meu produto. É diferente a forma como eu falo no meu evento. Por quê? Porque eu tenho que puxar aquela pessoa para mim. Aqui eu tenho que me distanciar. Porque senão a pessoa vem para mim e o evento não é meu. Então a forma como eu falo é mais importante que o conteúdo da fala. Agora, não pode ser um personagem. Você vê o Guto não é um personagem, eu sou igualzinho fora daquele ambiente. Agora, existem personas do Guto. O Guto na igreja não é o mesmo Guto do campo de futebol, pô. Óbvio, porque o ambiente pede um modelo diferente. Dentro da minha estrutura de negócios, até quanto de mim verdadeiro é interessante aparecer para o negócio performar bem? Pô, o Bechimol tá fazendo conteúdo todo dia. Alfredo, Thales, Nardon, todos fazendo conteúdo todo dia. Eu, Rosa, o velho da van, todo mundo tá fazendo conteúdo. Por quê? Porque com a chegada da IA, você não consegue perceber o que é humano e o que não é mais.
E as pessoas sempre buscam. O cérebro humano sempre busca rosto, né? Em tudo. Porque é previsível. Você O quer resto não é confiar. previsível. Então, eu tô falando com quem? Se eu sei que tem uma pessoa do outro lado, fica mais previsível, eu fico mais confiante naquilo ali. Ou seja, empresário, empreendedor que está aqui, tem que aparecer, tem que conversar, mas muito mais do que o que você fala, é como você fala. Perfeito. Guto, quero te agradecer. Eu que agradeço. Dizer que foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte em outras edições. E nos encontraremos lá em São Paulo também. Olha só, eu só não volto se você estragar esse negócio. Não vou E estar. agora? O que você... Vamos fazer uma pergunta aqui final. Bem. Olha aí. ferrei. Se você fosse dono da nova era, imagina que isso aqui é tudo seu. O que você faria para, sei lá, elevar o nível aqui, fazer com que mais pessoas estivessem aqui? Palco mais próximo. Senti falta disso. Eu me senti muito distante, isso implica um pouco a interação e a previsibilidade e a confiança daquilo. Porque eu não sei se foi sua intenção ou não, mas enfim, quando eu coloco as pessoas muito distantes, eu crio essa distância física, porque já existe uma distância financeira, mental, intelectual, emocional. Se eu também crio a física, se você tá esse palco ali, um palco central, Por redondo, isso que eu desço. com todo mundo, mas mesmo assim eu tenho que olhar pro telão, eu tenho que ver as tempo coisas. todo. Então, Vai ver se eu os slides, tenho né? essa possibilidade de chegar e tocar em alguém, fazer alguma coisa, o que é que eu fiz pra ter isso? Eu chamei pro palco. Chamei 2 pessoas, no último eu desci. Acho que os 3, né? Então eu acho que eu faria isso, eu deixaria o palco, um palco 360. E as pessoas ao redor, se o ambiente comportar, conectando mais. aí é legal, eu faria isso. Maravilha, obrigada. Fechou. Te desejo um bom retorno na sua Obrigado, cidade, querida. na sua família e que você possa continuar. Já foram 40 milhões de pessoas impactadas, né? Que vem aí 300 milhões de pessoas. Fechou. O digital nos ajuda. E você que está nos assistindo, que você tome decisões, que você pare de ser criança, que você entenda que a vida de adulto requer disciplina, constância, evolução constante. E com certeza, se você fizer isso, você vai ter hábitos novos, você vai ter uma vida nova. E eu te vejo no próximo episódio. Se você não segue, compartilha, encaminha essa mensagem. E é isso, te vejo no próximo episódio.